Uma das coisas que mais me incomodavam antes de mudar aqui para os Estados Unidos é saber assim, qual vai ser o meu custo de vida, né? Quanto que eu vou gastar com água, com energia elétrica, com aluguel, enfim, todas as despesas mínimas necessárias. E como já é de costume, aí todo ano eu faço um vídeo mostrando um pouquinho como estão as despesas. E esse ano de 2025, antes tarde do que nunca, né? Resolvi gravar aqui para mostrar para vocês como é que está esse cenário atual aí de custo de vida aqui nos Estados Unidos, especificamente em Orlando, né? Para vocês terem uma ideia e caso vocês estejam se preparando para mudar, né, para os Estados Unidos, vocês possam ter uma boa ideia de quanto vocês vão gastar em cada um dos itens básicos aqui da sua casa. Eu até coloquei alguns itens adicionais aqui para vocês terem uma ideia aí. Então eu preparei uma apresentaçãozinha, vou colocar aqui a minha cara na apresentação e vou mostrar para vocês cada um dos detalhes e outros pontos importantes que eu acho que são fundamentais que vocês devem levar em consideração na hora de tomar algumas decisões. Vamos nessa? Bom, então vamos lá. Bem objetivamente aqui, falar para vocês um pouquinho sobre o custo de vida de 2025 e foi inevitável preparar uma apresentação aqui para poder deixar as coisas organizadas e vocês entenderem aí tudo aquilo que eu queria compor de custo aqui e vocês terem uma boa noção aí de qual é o valor total que vocês precisam reservar aí no bolsinho de vocês para não passar perto. Então vamos lá. Primeiro, contextualizando, né? Nós somos uma família de 5 pessoas aqui. Eu, minha esposa, minhas 2 filhas e meu sobrinho. Já moramos em alguns lugares diferentes ao longo desses 4 anos. Aqui já moramos em Winter Garden, já moramos em Ocoee e já moramos em Davenport. Então, a gente já tem uma vasta experiência em custos relacionados a morar aqui nos Estados Unidos. Primeira coisa importante relatar para vocês é a questão da inflação, né? E ela pega diretamente no bolso de todo mundo, né? Aqui tem um gráfico que mostra desde 2015 até 2025 a evolução da inflação em cada um dos anos, mas eu queria dar um destaque maior ali que pós-Covid, né, isso se acentuou de uma forma muito complicada, que foi difícil conseguir sair dessa situação difícil. Realmente os preços estavam muito altos, tudo muito caro, muito complicado, e a gente chegou a ter um patamar aí de 4,7%, 8% de inflação, né? Em 2023 isso caiu quase pela metade, 2024 caiu também bastante, e 2025 os números estão reduzindo também. Um ponto crucial desse processo de orçamento de custos é aluguel. Então, o aluguel aqui ele representa uma fatia muito considerável dos seus custos, e você tem que ser muito assertivo na escolha do local onde você vai morar, do que você vai escolher, do quanto você pode gastar com esse tema. Mas antes de falar sobre o aluguel, eu queria mostrar para vocês quais são os tipos de residências americanas que vocês vão encontrar por aqui. Não é o objetivo desse vídeo falar sobre residências, mas se vocês quiserem que eu aborde esse tipo de conteúdo num vídeo exclusivo, comentem aqui embaixo que eu preparo um material bem legal para mostrar para vocês. Então, muito rapidamente, muito singelamente, falando para vocês aqui cada um dos perfis aí de residências. O primeiro perfil que a gente tem é o single house ou single family, que são as casas individuais ali soltas no terreno, né? Então você tem a casa e você tem bastante terreno em volta da casa. E o seu vizinho vai estar um pouquinho mais distante. Grosseiramente falando, esse é o modelo da single house. O modelo bangalô de casa, que é esse do meio aqui, vocês podem reparar que existe uma residência do lado direito e uma residência do lado esquerdo e tem um terreno em volta da casa, né? Na frente, atrás e em volta da casa. Então esse é o perfil das casas bangalôs. Elas têm um pouquinho de terreno, mas não tanto terreno quanto a single house tem. O modelo condo são apartamentos de pequeno estatura, né, de até 3 andares, onde você vai encontrar vários blocos muito parecidos com o apartamento. É quase difícil distinguir esses modelos entre condo e apartamento, né? Mas é mais ou menos nessa configuração. E os apartamentos são apartamentos como a gente já conhece aí no Brasil. Tem as mobile homes, que são as casas portáteis, que você precisa estar numa região específica para conseguir morar num modelo de casa como esse, né? Geralmente são pequenos condomínios, ou até em algumas regiões grandes condomínios, mas só com esse tipo de perfil de casa. É muito difícil você encontrar uma outra casa, né, uma casa single house ou um bangalô no meio de mobile homes. Então, é um perfil bem específico. E as townhouses, que são modelos de casas geminadas, como a gente conhece no Brasil. É uma casa grudadinha na outra, a única coisa que separa as casas são as paredes.
Muita gente questiona, mas o barulho de uma casa para outra, isso acaba sendo um problema. Na verdade, eu acho que no apartamento você vai escutar mais barulho do que numa townhouse. E a vantagem da townhouse, principalmente para quem está comprando uma residência, é que os custos de manutenção são feitas reservas, né, pelo condomínio. Então, por exemplo, o telhado que você troca a cada 20 anos aqui nos Estados Unidos, o condomínio já vai recolhendo no HOA um valor específico para que quando chegar no final desse período da troca, você já tenha essa reserva. Pintura é a mesma coisa, jardinagem é a mesma coisa. Então é um modelo que me agrada bastante. Para quem está procurando algo para não se incomodar, realmente eu acho que a townhouse é uma boa opção. A primeira opção que eu queria mostrar para vocês é o MLS. O MLS é um portal online disponibilizado para todos os realtors, que são os agentes imobiliários, para que eles tenham acesso à base de todos os imóveis disponíveis, tanto para venda quanto para locação. Uma vez que você faça contato com um realtor, esse realtor pode te fornecer um usuário e senha para você acessar o aplicativo e conseguir navegar e descobrir o que tem de opções disponíveis no mercado. Além do que, ele pode fazer algumas configurações para que você receba alertas periódicos informando novas casas que entraram no mercado, casas que caíram de preço, enfim, é uma ótima plataforma, é a mais confiável para que você possa acompanhar a performance aí e a disponibilidade das casas no mercado. Infelizmente aqui eu estou sem acesso, mas eu estou mostrando o site aqui rapidamente para vocês terem uma ideia de como ele é. E o ideal é que você faça contato com o realtor, negocie ali o seu contrato com ele para que você possa utilizá-lo como o agente oficial para te auxiliar no processo de compra ou locação de uma casa, e ele vai te disponibilizar um acesso ao aplicativo, que é a ferramenta mais adequada. O site dá para você consultar, mas o aplicativo é o mais indicado para você poder navegar e descobrir tudo que está disponível a respeito de novas casas. O segundo site é o Zillow. Não é minha plataforma favorita, como eu já falei para vocês, tenho minhas ressalvas em relação ao Zillow, porque eles acabam anunciando coisas que não estão mais disponíveis, com valores super baixos, para que você, nas ferramentas de busca, encontre essa opção do Zillow e comece a clicar e buscar outras opções que ainda estão disponíveis no mercado. É uma estratégia, eu não gosto muito, mas é o que tem disponível. O que eu acho legal aqui no Zillow é que você tem essa opção aqui do Zillow Research, que é onde você vai pesquisar o valor médio das residências aqui nos Estados Unidos. Você pode selecionar de várias formas isso aqui. Você pode consultar por estado, você pode consultar por cidade, você pode consultar por zip code. Enfim, é uma ferramenta muito legal que vai te dar uma noção média de quanto estão custando os imóveis, tanto para venda quanto para locação. Então vale a pena dar uma explorada, não é o foco do nosso vídeo aqui, detalhar essas plataformas, mas se vocês quiserem um vídeo exclusivo eu mostrando ali algumas opções de residência, quais são os melhores lugares para você procurar aí em Orlando e região para alugar ou comprar uma casa, comenta aqui embaixo desse vídeo que eu faço um vídeo específico falando só sobre isso. Então aqui no Zillow, o que você pode fazer? Você tem a opção aqui de compra ou de locação de casa. Vamos na opção aqui de locação de casa. Então vamos colocar aqui a opção Winter Garden, para a gente ver o que tem disponível na região de Winter Garden para casas para locação. Então aqui ele vai mostrar do lado esquerdo o mapa, com a região aqui que ele está considerando como Winter Garden. Vocês veem que a distribuição aqui ela não é uniforme, assim como a gente tem aí em outras localidades, então ela é bem difusa. E cada bolinha dessa é uma casa disponível. Conforme você vai dando zoom aqui, os valores vão aparecendo e você vai conseguindo ter algumas informações a respeito do que está sendo apresentado. Vou pegar aqui a região de Winter Garden, a parte mais antiga, que é a região que eu e a Juliana mais gostamos aqui, só para vocês terem uma noção de como vocês fazem essa pesquisa. Então, encontrando aqui os valores, vocês passam com o mouse em cima da opçãozinha aqui, né? Ele já vai mostrar aqui para vocês qual que é o valor da casa, ele já mostra aqui quantos quartos nesse caso, né? Quantos banheiros, e a metragem. Aqui você pode rolar algumas fotinhos rápidas, mas se você quiser saber detalhes, você clica aqui e vai encontrar detalhes dessa propriedade. E assim funciona com cada uma delas, tá? Então, ó, 1.800 dólares, uma propriedade aqui de 3 quartos, um banheiro e meio, 900 square feet, né? Para quem está procurando um espaço pequeno.
E você pode também customizar a sua busca aqui nessas opções aqui de cima, colocando detalhes. Eu quero casa de 4 quartos, eu quero 3 banheiros, eu quero que tenha piscina. Então ele já vai afunilando o filtro ali para te mostrar só aquilo que você realmente tem interesse. A terceira opção de ferramenta, gente, é o apartments.com. Ele funciona exatamente igual ao Zillow. Você vai colocar aqui, então, ou o zip code ou a cidade que você está procurando. Vamos colocar aqui o Winter Garden, na Flórida, para a gente ter uma ideia aqui do que vai ser apresentado. Ele vai mostrar aqui do lado esquerdo exatamente a mesma coisa que mostrou no Zillow, né? São a região que você está pesquisando e também as opções disponíveis. Eu quero pesquisar aqui pelo mapa porque eu gosto dessa região aqui especificamente. Então, você vai direto nessa opção aqui, clica no mapa, ele já vai aparecer detalhes aqui da residência que você está procurando. Então, por exemplo, essa aqui, 2.195, 3 quartos, 2 banheiros e meio, 1.590 square feet, né? E assim para cada uma das outras opções de residências. É bem legal, como eu já comentei aqui com vocês, se vocês fizerem um vídeo específico só para falar sobre as casas, comenta aqui embaixo que eu preparo para vocês. E a última opção é o Reventor App. Essa é uma opção que tem a alternativa paga e a gratuita. A gratuita te dá só 3 opções de filtros aqui para você conseguir visualizar algumas informações importantes a respeito das casas aqui nos Estados Unidos. Vamos focar especificamente aqui na região da Flórida, para que vocês possam ter uma noção melhor aí de como se comporta esse aplicativo. Quando você vai aproximando aqui o mapa, ele já vai dando uma noção para você dos valores médios ou da quantidade de casas disponíveis naquela região no inventário. Aqui, por exemplo, eu selecionei a opção de inventário. Então, por exemplo, em Fort Lauderdale e Miami tem quase 50 mil casas disponíveis no mercado. Que loucura! Aqui na região de Orlando, Kissimmee e Sanford, são quase 15 mil casas no inventário de casas disponíveis. Você mudando essa opção aqui para Home Value, você vai ter o valor médio das casas por cada uma das regiões aqui, tá, gente? Vamos focar aqui, por exemplo, em Orlando, Kissimmee e Sanford, para a gente ter uma noção. Clicando ali, ele já vai apresentar alguns dados estatísticos. Obviamente que eu não tenho a ferramenta paga aqui, porque não é o meu negócio principal, né? Eu sou mais um usuário, um mero usuário simplista aqui da ferramenta. Então, para mim, o que está gratuito já está bom. E aqui você pode ter uma ideia dos valores médios das residências aqui ao longo dos últimos anos, né, gente? Então, você pode ver os comportamentos aqui, que lá em 2011, 2013, né? Quem comprou nesse período aqui, teve uma super valorização nas suas casas, né? As casas estão valendo 2, 3, 4 vezes o que as pessoas pagaram aqui nessa época, né? E, por exemplo, agora em julho de 2025, o valor médio das casas aqui em Orlando está em $392 mil. Uma outra coisa interessante que é o inventário, né? No inventário, quando a gente pesquisa aqui 2024 para 2025, teve um aumento aí bem considerável, né? Nós tínhamos 11.363 casas em 2024, agora a gente tem quase 14.400 casas disponíveis em 2025. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o caso de Winter Garden, para a gente ter uma noção de como está o comportamento nessa região especificamente, né? Você pode ir afunilando aqui a sua pesquisa até chegar na região exata ali que você gostaria de alugar ou comprar a sua residência, né? Então, aqui na região de Winter Garden, vamos ver como é que está o comportamento aqui. A gente tem 657 casas no inventário e vamos ver o valor médio aqui das casas, $578 mil, o valor médio das casas aqui nessa região aqui de Winter Garden que nós estamos pesquisando. O Windermere, que está aqui já do ladinho, o valor já pula para $707 mil. Então, são 4 ótimas ferramentas aqui que eu recomendo para você que está pesquisando aí sobre casas, dá uma boa consultada. Vamos voltar lá para a minha apresentação para mostrar qual que é o custo de vida aqui, bem objetivamente para vocês, para que vocês possam saber quanto você tem que desembolsar para conseguir se sustentar aqui em Orlando, na Flórida. Uma coisa que eu fiz nesse arquivo foi colocar quantos por cento representa aquele custo dentro do meu custo, dentro do montante dos 100% do que eu gasto, né? Quanto representa aquele item em especial. Então vamos lá, vamos começar aqui falando de aluguel. Aluguel, gente, você pode pegar uma faixa muito variável, como vocês viram ali naquelas opções de plataformas que eu mostrei para vocês. Então eu considerei aqui um valor de $2.300 a $3.200.
Um quarto, por exemplo, para um casal ou para uma pessoa solteira, vai variar ali de 900 a 1.000 dólares. Isso representa em torno de 37 a 42% do seu custo. Por isso que eu falei lá no começo que escolher bem, ter um bom valor de aluguel ali, né, dentro de uma condição controlável, faz toda a diferença para que você consiga fazer sobrar alguma grana no final do mês. Segundo ponto é financiamento dos carros. Nós temos 2 carros financiados, um deles o valor é 750 dólares e o outro é 520 dólares. Ele representa de 17 a 21% do teu custo mensal. Água, esgoto e lixo, a gente gasta ali em torno de uns 80 dólares, o que é 1% do nosso custo. Energia elétrica, de 200 a 300 dólares, isso vai variar muito dependendo do seu consumo de energia elétrica. Quanto mais gelada a sua casa, maior o seu consumo de energia elétrica. No verão, você vai usar muito mais o ar-condicionado para deixar a sua casa habitável, digamos assim. E como eu já falei para vocês em outros vídeos, as casas aqui nos Estados Unidos, né, mais especificamente em Orlando, devido à questão da umidade, precisam ficar ligado o tempo todo, gente. Se desligar o ar-condicionado da casa, a condição pode ficar muito catastrófica. Eu já vi alguns vídeos e algumas fotos de casas que foram inundadas por mofo, bolor, enfim, que a pessoa teve um gasto absurdo para conseguir descontaminar e tem situações que o seguro acaba não cobrindo, gente. Então, é muito importante levar esse aspecto de ar-condicionado ligado na casa o tempo todo. Próximo ponto é plano de saúde. Nós temos um seguro saúde, no nosso caso, que atende emergências, né, e casos bem específicos de atendimento. A gente gasta por semestre, 1.322 dólares, que já dá ali um custo de 3 a 4% do nosso orçamento mensal. Seguro do carro, nós temos 2 carros, cada carro 270 dólares por mês, então 540 dólares de 7 a 9%. Seguro aqui na Flórida é realmente bem caro, gente. Vocês podem ver que o valor do seguro que eu gasto aqui com 2 veículos pagaria tranquilamente a parcela do financiamento de um dos meus carros. É isso, essa é a realidade. Celular, nós temos 5 linhas aqui em casa, pela T-Mobile, 45 e 40 por linha, então um total de 227 dólares, de 3 a 4% do nosso custo. Mercado, somos 5 pessoas, né? Comemos bastante em casa, esporadicamente a gente come fora, e o nosso custo aqui gira de 1.000 a 1.300 dólares, dependendo daquilo que a gente está comprando, né? E dependendo do tamanho do consumo naquele período, o que é em torno de 16 a 17% do nosso custo. Internet, 70 dólares, geralmente é o padrão. Você consegue até no primeiro ano ali de assinatura de contrato um valor de 50 dólares, 45 dólares, mas depois de um ano ele vai subir aí para uns 70, 80 dólares, o que representa 1% do custo. TV a cabo nós não temos na nossa casa, mas se a gente fosse considerar, seria um valor de 50 a 100, 1% também do custo. Escola, 0, né? As nossas meninas estudam numa escola pública aqui e a gente não tem nenhum custo com escola. Combustível, atualmente o galão está 3,19. Para encher o tanque ali do meu carro, que é o Elantra, eu gasto uns 28 dólares mais ou menos. Então, se eu gastar 4 tanques no mês, 112 dólares, o que representa aí 1 a 2%. Não estou considerando aqui a minha atividade, que é delivery. Então, delivery é uma outra conta, não tem nada a ver com tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, é administrado de uma forma diferente. E o último custo, que é bem considerável, não era tão considerável, mas você acaba tendo que utilizar, que é pedágio. A gente gasta ali na faixa de 80 a 160 dólares por mês, porque para você chegar rápido nos lugares aqui na Flórida, você precisa usar o pedágio, então representa aí um custo de 1 a 2%. Tá feliz com esses números? Vamos ver qual é o tamanho da paulada que aí você precisa reservar, que você precisa gerar de grana para poder pagar só os teus custos fixos aqui. Tem alguns outros custinhos fixos que eu vou mostrar numa próxima tela para você, então não vai embora, continua aí no vídeo que tem mais coisas interessantes. Mas vamos lá, qual que é o tamanho da bronca, gente? Total, 6.149 a 7.579 dólares. Esse pode ser o seu custo aí para uma família de 5 pessoas. Tá, Wilson, mas eu sou sozinho. Quanto que eu vou gastar? Vamos tomar como base o valor que eu mostrei aqui para vocês, 6.149. 6.149, se nós dividirmos por 5 para saber o valor per capita, o valor é de, cadê vocês? 1.229,80. É um valor bem considerável, gente. Para você gerar essa receita,
Tem que, ralar muito até em casal. O casal tem que ralar muito. Se tiver uma reserva do Brasil, vai usar a reserva do Brasil, porque, principalmente no começo, é super difícil você se estabelecer e fazer com que as coisas funcionem. Vamos lá para o próximo slide, que eu vou mostrar alguns outros custos bem interessantes aqui, que vão fazer parte da sua rotina e que não estão nesse custo aqui que eu mostrei para vocês, mas que podem pegar. Então vamos lá, são alguns custos variáveis, alguns deles até mesmo fixos, mas que você vai produzir eles só, por exemplo, uma vez por ano. O primeiro deles é o licenciamento anual do carro. A gente gasta aqui $40 do Elantra e $40 da Santa Fé, um valor bem legalzinho. Troca de óleo do carro, quanto custa para trocar o óleo? No Walmart, que é o mais barateza de todos, $59, aquele óleo mais básico. Contador, eu preciso de um contador para fazer o meu imposto de renda, pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa física, $250 por imposto enviado. $400 para pessoa jurídica por imposto enviado. Tenho 2 empresas, 800. Sou 3 pessoas aqui para mandar. Vai gastar $500, $750 para mandar o seu imposto. Então, leva em conta tudo isso. Faz uma reservinha para essas situações emergenciais. Limpeza dental. Você vai gastar ali de $100 a $180. Uma consulta oftalmológica mais o óculos de 70 a 150, dependendo do grau, dependendo do perfil do óculos, enfim, N coisas. Seguro de vida. Quero contratar um seguro de vida ali. Quanto eu vou pagar? Você vai começar pagando ali de $60 a $80, depende do perfil e do plano que você vai escolher, tá, gente? Quero um plano que tem uma cobertura muito maior. O valor vai ser maior, que você vai gastar todos os meses. Car wash, que é lavar o seu carro, né? Você vai gastar ali em torno de uns $14 individualmente ou $40 em um plano ilimitado, que você pode levar lá teu carro todo dia para dar aquela, né, caprichada. Um lanche básico do McDonald's aqui ou do Wendy's, né? Quanto custa? Gente, eu acho muito barato, $5. É um hambúrguer, refri, batata e nuggets. Não sei quanto custa aí no Brasil, já perdi totalmente a noção. Comenta aqui embaixo quanto está custando um lanche básico aí no McDonald's no Brasil, só para a gente ter uma ideia, comparativamente aqui falando, entre os Estados Unidos e o Brasil. Netflix, $7,99 a $17,99, depende do plano que você vai contratar, mas gira nessa faixa ali. Amazon Prime, $15 por mês. E Disney, você vai gastar ali, se você for contratar um Annual Pass, né, como residente da Flórida, você vai gastar $500 em média por ano para ser, né, um pass holder da Disney. Então, gente, obrigado por ter assistido esse vídeo. Comenta aí na sua cidade, na sua realidade, como é que tá o custo de vida por aí, se tá muito diferente disso que eu mostrei aí para vocês, que é a nossa realidade. Eu leio todos os comentários que vocês deixam no canal, respondo todos os comentários. Gosto quando as pessoas comentam para saber o que está rolando aí do outro lado da tela. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal, clica no joinha e a gente se encontra num próximo vídeo. Obrigado, tchau!